Eu acompanhei a agonia do presidente Tancredo Neves em São Paulo durante todo o período em que ele esteve na capital paulista internado lá no hospital. No INCOR não havia estrutura para a imprensa e as emissoras na época não estavam preparadas porque nunca tinham vivido uma experiência daquela. Então a gente almoçava sentado no chão, comia umas marmitas que eram enviadas, comia encostado no muro, sentava na calçada e comia encostado no muro. Não era assim. A gente sobrevivia. Bem, agora por volta de 10 horas da noite, chegaram aqui ao Instituto do Coração o Dr. Henrique Walter Pinotti, chefe da equipe cirúrgica que assiste ao presidente Tancredo Neves, e também a doutora Angelita Gama, que participa desta equipe. Eles fizeram uma avaliação completa no estado de saúde do presidente. E as informações que chegaram até os jornalistas são de que eles deixaram tranquilos aqui o Instituto do Coração, dizendo que os indícios de recuperação do presidente Tancredo Neves são estimuladores. Nós voltaremos ainda nesta edição com outras informações sobre o estado de saúde do presidente Tancredo Neves. Carlos Tramontina, ao vivo do Instituto do Coração em São Paulo, para o Jornal da Globo. O INCOR tinha uma assessoria de imprensa, mas ela não tinha poder algum sobre os acontecimentos. Tudo era decidido pela presidência da República e pela família do presidente Tancredo Neves. Então os jornalistas ficavam sempre do lado de fora, esperando a boa vontade. Até que em um determinado momento a imprensa começou a romper esse bloqueio. Nós montamos na TV Globo uma equipe para obtenção de informações. Era uma equipe que trabalhava fora do INCOR e que mantinha contatos e que foi criando uma relação de credibilidade com os médicos. E os médicos nos davam informações privilegiadas e, mais do que tudo, nos ajudavam a entender o que estava acontecendo com a saúde do presidente e nos ajudavam a poder transmitir aquilo de maneira simples. A seguir, a dura tarefa de preparar o país para a perda de seu presidente e não deixar que a população perdesse a esperança. Não há mais como esconder o real estado de saúde do presidente. É hora de preparar o povo brasileiro para uma transição democrática sem a presença do conciliador Tancredo Neves. Era preciso avisar para o país, né, que por mais que o país estava querendo que desse certo, só que não era para essa direção que estava caminhando. E eu não podia também afrontar a família, nem afrontar os médicos. O senhor Antônio Brito agora resolveu virar prognosticador de doença do presidente da República. Então esse foi o pior momento, sabe? O quarto e último momento é o momento onde todo mundo então já sabia da gravidade, a gravidade estava posta sobre a mesa, onde se tem aquela... Aí é um momento quase solidário, né? Eu me lembro atravessando do Instituto do Coração em direção ao lugar onde se dava o boletim, e o Clóvis Rossi, essa figura fantástica, aqueles 3 metros de altura dele, pondo a mão no ombro. Quer dizer, foi um momento onde todo mundo pôs a mão no ombro, um do outro, porque ali já não estava mais para discutir o que estava acontecendo, se era grave ou se não era. Era a questão da iminência de uma tragédia pessoal e política para o país, que seria como foi a morte do presidente. Encerrou a intervenção cirúrgica procedida pelos médicos no excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo Neves. O presidente já está na sala de recuperação, sendo, neste momento, acompanhado pelos médicos que o operaram. É claro que numa situação dessa, você procura preservar ao máximo a esperança. Mas já se percebia que era cada vez mais difícil. As cirurgias eram cada vez mais difíceis.
E eu tive certeza de que o desfecho estava próximo e que não havia possibilidade dele salvar, talvez uns 3 ou 4 dias antes, quando, numa dessas comunicações telefônicas, eu não me lembro de quem, eu ouvi o seguinte pedido: olha, está na hora de preparar a opinião pública, está na hora de nós pedirmos e rezarmos mais pelo que seja melhor para ele do que pelo que seja melhor para nós. Melhor para ele só poderia ser a morte. Já 3, 4 dias antes da morte do presidente, convencido pelos médicos de que ela era, infelizmente, inevitável naquele episódio, comecei a preparar o texto do comunicado, com uma parte comunicando e outra parte tentando, dizer, bem, nós vamos ter que continuar sem o doutor Tancredo. O comunicado, ele precisava informar da morte, mas ele precisava ajudar a começar a criar o que era a tarefa mais importante. Como é que faz segunda-feira de manhã? Né? Como é que faz no momento seguinte? O que eu fiz, e num primeiro momento, absolutamente sozinho? Num determinado momento, quando eu já tinha sido rascunho, eu sentei com o Mauro. E nós dois discutimos. Né? E aí, mais adiante, né, que aí já no dia mesmo, do dia 21, a gente compartilhou esse texto, que recebeu lá um ou outro acréscimo. Teve um dia, já faltando alguns dias antes do 21 de abril, que nós chegamos à conclusão, me lembro que o general Sousa Mendes estava, o Mauro, o querido Mauro também estava, e que a gente chegou à conclusão de que era preciso definitivamente passar para o presidente Sarney a informação da irreversibilidade. A atitude dele foi sempre uma atitude de resistência psicológica à ideia de que isso ia acontecer. Então, veja que eu estou falando isso, faltando 3 ou 4 dias para o desenlace. Ele governou aqueles 2 primeiros meses absolutamente constrangido. Era muito frequente que, quando se tinha um assunto mais delicado, ele não decidia, ele dizia, vamos esperar o Tancredo assumir. Então, eu acho que as pessoas podem dizer o que elas quiserem do senador, hoje senador Sarney, menos que ele foi ao poder com sede de poder. Daquela experiência de cobertura também, ficou para os jornalistas e a imprensa em geral uma lição muito grande. Primeiro, de que é preciso se preparar para as grandes coberturas. E segundo, você não depende da informação oficial. O jornalista não depende da informação oficial. O jornalista tem sim condições de obter informação na sua fonte e com qualidade. A família do presidente, ela tem todo o direito, toda a família do paciente tem direito à privacidade deste paciente. Mas a família do presidente da República não ajudou em nada a veiculação de informações e o esclarecimento de que a população tinha direito de saber.